Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelo tão grande privilégio que temos de estar na tua casa para te adorar, Senhor. Que possamos, Senhor, com entendimento, Pai, adorar, Senhor, a ti nesta noite, com liberdade, tendo a convicção de que nós estamos na casa do nosso Pai e que não há nenhum lugar melhor, Senhor, do que na tua presença. É aqui, Senhor, onde as tristezas vão embora, onde o medo bate em retirada. É aqui onde nós somos abastecidos, Senhor. E que os teus filhos, as tuas filhas possam entender que aqui não se trata de mais um culto, Senhor, mas é um culto a menos. E cada culto, Senhor, que vai diminuindo, vai nos aproximando mais de ti. Que possamos ter o entendimento, Senhor, aproveitar, Senhor, o tempo que temos para adorar o teu nome, entender de fato, Senhor, o que é ser família. Que possamos abraçar mais, que possamos unir-nos mais uns aos outros, Senhor. Que possamos ter um maior amor, Senhor, uns para com os outros. Pai, eu te peço, Senhor, não por causa da minha pessoa, mas pela presença do teu Espírito Santo. Toca corações aqui nesta noite. Que corações sejam abastecidos, que vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos crendo no teu trabalhar nesta noite e que possamos entender que de fato estamos em família e pertencemos à maior de todas as famílias, que é a tua família, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, louvor. O irmão Vicente pediu uma salva de palmas para o louvor e eu queria pedir uma salva de palmas para o irmão Vicente também, né? Sempre está disposto a, coloca no grupo lá, ele sempre está pronto a trabalhar na casa do Senhor. Louvor abençoado, né? Nós já temos sentido a presença do Senhor neste lugar e eu creio que Ele há de continuar falando aos nossos corações. Amém? Muito obrigado, louvor. Eu queria que colocasse aqui, por favor, a mídia projetasse o nome o tema dessa super quinta, por favor, para a gente poder começar. Enquanto eles projetam ali, eu quero agradecer também, né, aos meus familiares, minha irmã que se encontra aqui, a todos os irmãos que aqui estão, os visitantes, todos aqueles que nos assistem também pela internet, esse meio de comunicação que tem alavancado, difundido também o Evangelho do Senhor e tem levado aonde nós não podemos ir, né? Uma família chamada igreja. Esse tema, irmãos, quando o pastor nos comunicou, confesso para os irmãos que não imaginava que iria ministrar antes do rema novamente, né? Embora naquele dia, mas a gente às vezes não fica lendo, meditando, mas eu imaginaria que demoraria um pouco mais, mas aprova o Senhor, né? E nós sabemos que nós não podemos de maneira nenhuma fugir, né? Nós somos soldados, estamos em guerra, temos que estar preparados, amém? Uma família chamada igreja. Quando o pastor colocou lá no grupo, colocaram no grupo, acho que foi a irmã Tati, que colocou, eu observei, né, eu fui olhar, não esperava, como eu citei anteriormente, que o meu nome estivesse lá para ministrar durante esse mês. E uma coisa lá me chamou a atenção quando ela colocou meu nome, né?
ela colocou meu nome, Jonas, acho que o maior nome de Marcolândia é o meu. Jonas de Souza, é o nome de Jonas, é meu nome completo. É o maior nome de Marcolândia. E lá, ela colocou o Jonas com Z no final, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Isso é normal. Quando eu conversei com Vanessinha, que ela falou da questão da foto, aí eu pedi a ela, ei, Vanessinha, coloca meu nome lá, meu nome é Souza com S. Por quê? Porque eu não represento uma família com Souza com S, com Z. Não que eu tenha nada contra, mas eu represento uma família chamada Souza com S. E como eu represento essa família, eu tenho que representar bem em todos os fatos. E você? Uma família chamada igreja. E aqui eu queria começar lhe dando um choque de realidade. Que tipo de família e que tipo de igreja tem sido você? Que tipo de família e que tipo de igreja? Você está representando bem a sua família ou a família chamada igreja? Nós sabemos que nós temos limitações. Nós sabemos que todos nós temos falhas. A Bíblia diz que nós somos um templo em construção, uma igreja em construção. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas eu queria trazer nesta noite essa indagação. Que tipo, responda para você mesmo, de família tem sido você? Quando nós falamos família, uma família chamada igreja, nós carregamos também o nome da denominação da qual nós participamos, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos membros. Igreja, Verbo da Vida. Quando você... quando citar esse nome, família chamada igreja, você representa a igreja Verbo da Vida, que representa uma outra família também chamada de cristãos, que estão ligados no corpo de Jesus Cristo, independente de denominação. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Amém? Essa questão da família. Nós representamos uma família. E como eu citei, nós não podemos representar uma família de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós precisamos ter convicção, ter um bom nome, né, da família que nós pertencemos, que nós fazemos parte. E eu louvo a Deus pela vida desse ministério. Nós, antes de virmos para esse ministério, nós recebemos alguns convites, direto e indireto, né, e alguns até... Os pastores, amigos da gente, a gente tem alguns pastores que são amigos da gente aqui nessa região e outros estados. E nós recebemos convites para trabalhar como missionários em outro lugar, em outra cidade. E outros indiretamente nos chamaram até para trabalhar em outro estado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Não é para me engrandecer. Mas uma das coisas que nos trouxe o entendimento, uma das coisas que nos trouxe a essa denominação, nós sabemos que Deus não se limita à placa, amém? Deus não se limita à placa da igreja. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção nesta denominação, nessa igreja, nessa família chamada igreja, que tem o nome de Verbo da Vida, foi a união. Nós observamos algo, não que as outras não tenham, mas quem me conhece sabe que eu sou muito observador. Eu comecei a sondar há aproximadamente um ano, né, uma igreja, um ministério que ele somasse, digamos assim, de maneira geral, que ele pontuasse mais, né, e alguns requisitos, palavra, organização, comunhão, né, e isso a gente pode ver nesse ministério, o amor que os irmãos têm para com os outros, um para com o outro, e isso é muito bom, isso nos agrada, né, e a gente sabe, minha esposa está aí de testemunho, nós começamos a orar há aproximadamente um ano, né, e eu gosto de pedir a Deus uma confirmação, se é isso, se é de fato, como eu falei, ele não tem a igreja preferida, né, placa, denominação, a igreja é um corpo só, ligado a Jesus Cristo, ligado a o cabeça, que é Jesus Cristo, mas ao Senhor Deus de confirmações, eu tenho crescido muito aqui, né, tenho aprendido com os irmãos, com a união, com o amor. E uma coisa que eu quero pedir aos irmãos, é este amor que nós temos, que nós não podemos deixar de cair o nível, né? Nós percebemos que há algumas coisas que deveriam ser mantidas, né? No meio do caminho é normal a gente às vezes correr, às vezes caminhar, mas é uma coisa que nós não podemos deixar, né, que nós não podemos mudar. É a união, é o amor que nós temos, é o compromisso que nós temos, é o entendimento que nós temos, que de fato nós somos família, né? E partindo
pressuposto, eu queria trazer algumas coisas aqui rapidamente sobre a questão de família. 2 temas, a gente sabe que esse tema é muito abrangente, família e igreja, né? Se a gente fosse fazer uma ministração de Gênesis até Apocalipse, sobre todo dava para pregar sobre todos os livros da Bíblia praticamente desse tema, família e igreja. A gente percebe então que de fato ele é bem abrangente. A primeira vez que o termo família ele é citado em Gênesis, no capítulo 2, no versículo número 22. Não é o texto base, daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é o texto base. Gênesis 2 e 22, nos conta da primeira instituição criada por Deus, a primeira família, chamado Adão e Eva, né? Lá, a primeira vez, a primeira família que é denominada, de fato, foi no Jardim do Éden, quando o Senhor criou Adão e Eva. Só que o termo família não é apresentado neste contexto de Adão e Eva, né? Eles é citado só, pela primeira vez o nome família, é citado em Gênesis 7 e 1, quando fala da família agora de Noé, né? E o que eu acho interessante é que desde o começo, né, desde os primórdios, nós bem conhecemos a história, nós bem sabemos que o inimigo, né, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tentou destruir o projeto família, desde o começo da humanidade, que Satanás ele tem investido contra as famílias. Não importa de que família você pertence, não importa da qual denominação, qual país você pertence, ele sempre tem investido contra as famílias, né? Ele tem tentado destruir de todas as maneiras, e não foi diferente no Jardim do Éden. Ele corrompeu ali aquelas pessoas, aquele homem, aquela mulher, aquela família, aquela primeira instituição. Ele conseguiu corromper, colocar no coração deles ali a maldade, tentando destruir o projeto do Senhor. E quando a gente vem agora para Gênesis 7:1, a palavra de Deus nos conta de uma outra família. Aí o termo família aparece pela primeira vez com Noé. Nós sabemos que Noé era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que ele recebeu instruções de Deus para construir uma grande arca. O que eu acho interessante também é que Deus não mandou Noé criar um barco, não mandou ele criar uma lancha, não mandou ele criar um navio, não mandou ele criar um iate, mandou ele criar uma arca. Por quê? Porque a arca é um lugar de se guardar coisas, de se guardar pessoas. O Senhor está dizendo, constrói para que você fique guardado, para que a sua família fique protegida. Foi por isso que ele usou o termo arca, porque ele queria associar a questão de cuidado, né, de proteção, de guardado ali naquele lugar. E o Senhor deu instruções a Noé para que ele construísse uma arca. E a Bíblia diz que mais de 120 anos, um pouco mais, durante 120 anos ele constrói a arca. Um pouco mais do que isso, ele vai pregando, construindo e falando para que as pessoas se arrependam. Ou seja, ele vai ministrando, pregando para outras famílias, outras pessoas, para que tenham também as suas famílias salvas. Mas como nós conhecemos, né, ele pregou para aquelas pessoas, mas pessoas com os ouvidos tampados, com as pessoas que não deram atenção àquilo que ele falou. E a Bíblia diz que Deus mandou um grande dilúvio e só uma família naquele lugar conseguiu sobreviver. Apenas uma família. E como nós conhecemos, né, Noé, ele pregou durante mais de 120 anos. E ele não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu ninguém de casa. A Bíblia diz que todos, ele, a sua esposa, os 3 filhos, as suas 3 noras, entraram na barca, entraram naquele lugar ali com ele, naquela arca com ele, e foram salvos. Por quê? Por causa da fidelidade de Noé, por causa do temor de Noé. Ele pregava para as outras famílias, mas elas rejeitavam. Enquanto elas rejeitavam, ele também ministrava para os seus familiares. E como eu falei, ele não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu nenhum membro da sua família. O inimigo tentou mais uma vez destruir a família. E ele usou de várias estratégias para destruir o projeto original do Senhor. E a Bíblia vai dizer
tempos depois também, que com a escravidão do povo hebreu, ali no Egito, Satanás tenta mais uma vez destruir as famílias ali, que pertencentes ao povo de Deus. Mais uma vez, ele investe contra aquelas famílias, de que forma? Trazendo escravidão sobre aquele povo. Mas o projeto de Deus era trazer liberdade, como de fato trouxe. E a Bíblia diz que quando eles saem ali daquele lugar, saem do jugo ali de Faraó, e recebem agora a designação para irem para a terra prometida, para Canaã. O inimigo, eles vão passando nos lugares, e o inimigo cria mais uma estratégia. Eu não consegui destruir eles de uma forma, a escravidão não consegui destruir a família deles, mas tem uma maneira que eu posso tentar destruir. Como é? A Bíblia diz que havia um rei chamado Balaque. Esse rei chamado Balaque, por ter medo da força, da grandeza das famílias dos hebreus, por ter medo dos hebreus, ele conversa com um profeta chamado Balaão e pergunta a ele: rapaz, esse povo é poderoso, esse povo é grande, esse povo é próspero, esse povo é abençoado. Como é que eu consigo parar eles? Como é que eu faço para parar eles? E o profeta Balaão diz: só há uma maneira de parar esse povo. Qual é a maneira? Lançando maldição sobre eles. Se você conseguir amaldiçoar, você vai parar a família, chamada a família dos hebreus. Você vai parar todo o povo hebreu. E Balaque pergunta ali para Balaão: e quanto é que você quer? Num linguajar bem popular. Quanto é que tu quer? Diga aí o teu preço. E Balaão diz: ainda que tu me der todo o ouro e prata que tu possui, todas as riquezas que você me der, eu sou incapaz de transgredir o mandamento do Senhor. O que é que ele está dizendo? Eu sou incapaz de amaldiçoar quem Deus escolheu para abençoar. A nossa família, ela é abençoada, né? Só que Satanás tenta de várias formas, de várias maneiras. E uma das maneiras em que Satanás, ele consegue ter um pouco mais de êxito, é em algo chamado desunião. A desunião, ela tem assolado as famílias, as igrejas, as nações, o mundo inteiro, por causa da desunião. Quem conhece de história, que gosta também de história militar, de guerras, esse tipo de coisa, sabem que os romanos, eles tinham uma tática de guerra que era infalível. Por isso que os romanos conseguiam vencer em tantas guerras. Por isso que eles conseguiam destruir, devastar, né, tantas nações. Porque eles usavam uma estratégia militar chamada dividir para conquistar. Dividir e conquistar. O que era que acontecia? Eles iam para a guerra, às vezes com um exército até não tão grande como os seus inimigos. Mas eles começavam a distribuir os soldados em lugares diferentes. E as pessoas, os soldados, as nações das quais eles iam enfrentar, eles conseguiam dividir. Estavam no campo de guerra, eles colocavam uma quantidade de soldados no flanco, que chama flanco esquerdo, colocavam no flanco direito e mandava uma porção de soldados atacar pela frente. E às vezes eles também surpreendiam pela retaguarda. O que é que acontece? Quando eles dividiam as forças, as suas próprias forças, para atacar os exércitos se dividiam também. E com isso eles perdiam a guerra. Eles se dividiam e perdiam a guerra. Sabe, queridos, há uma semelhança também com nós, sabia? Quando nós não estamos em união, quando nós muitas vezes não percebemos a maneira que o inimigo vai trabalhando, ele vai dividindo e vai conquistando. Ele vai dividindo e vai devastando. Como? Ele sempre quis destruir a família. E uma família em particular, ele investiu de maneira pesada. Qual? A família chamada igreja. A Bíblia diz que, e agora eu entro na mensagem em Lucas, eu queria que você abrisse comigo, acompanhasse comigo, no Evangelho de Lucas, conforme escreveu São Lucas, no capítulo de número 24. Capítulo de número 24, versículo 30. São Lucas, no capítulo 24, versículo 30. Amém? Diz assim: e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. E abriram-se-lhe então os olhos,
e conheceram a ele e desapareceu-lhes. Isso aqui fala de um momento em que, após essa ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Roma se levanta de maneira veemente contra o povo de Deus, contra o povo cristão, contra aqueles que iriam formar a igreja primitiva, que de fato se inicia em Atos, é contado em Atos, né, no ano 33 depois de Cristo. E as pessoas ali, devido à perseguição de Roma, os irmãos, os discípulos de Jesus e alguns outros, eles agora começam a se afastar do propósito. Eles começam a sair de Jerusalém. Eles sabiam que o lugar em que eles deveriam estar era em Jerusalém. Mas devido às perseguições, devido às lutas, devido às contendas, devido a algumas coisas que aconteciam, eles agora começaram a se distanciar e ir para outro lugar. E eles esqueceram da promessa de Jesus, que ressuscitaria ao terceiro dia, e eles se esqueceram de que Jesus tinha dito que era para eles ficarem em comunhão, que era para eles ficar unidos, que a igreja era para ficar em um mesmo lugar, em um só propósito, em um só objetivo, que era em Jerusalém, unidos, juntos, aguardando o quê? A promessa da descida do Espírito Santo. Só que o inimigo ele não queria que, como ele ainda hoje não quer, que a igreja avance. Ele sabia que se aqueles homens, mesmo sem o Espírito Santo, com Jesus, mas nós sabemos que Jesus, naquela época, em parte, era limitado, porque ele não poderia estar ele não estaria em todos os lugares, mas através do Espírito Santo, a igreja alcançaria todos os lugares da face da terra. E o inimigo investiu de maneira grande contra eles. E eles começaram a se afastar do propósito. Eles começaram a se esquecer. Eles pararam de ficar juntos, unidos, em um só lugar. E começaram a ir em direções diferentes. Começaram a ir em rumos diferentes. E a Bíblia diz, nessa parte aqui em particular, que 2 discípulos se esqueceram da promessa de Jesus, que era para ficar unidos e no mesmo lugar. Porque depois da descida do Espírito Santo, de fato, iniciaria a igreja. Eles se esqueceram da promessa e tomaram um rumo diferente. Eles foram para uma aldeia chamada Emaús, que ficava 10 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Se esqueceram que Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas eles estavam tão desunidos, estavam tão desatentos, estavam tão longe um do outro, que eles não entenderam que ali era Jesus que estava com ele. A Bíblia diz que antes de Jesus, assim que Jesus ressuscita, as primeiras pessoas que têm contato com Jesus é Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana. Elas são as primeiras pessoas que têm ali o entendimento, que de fato têm um encontro com Jesus. Elas vão no domingo pela manhã no templo, na sepultura lá de Jesus, onde Jesus estava, no túmulo onde Jesus, onde elas achavam que ele ainda estava, né, para ungir, para passar perfumes, loções ali aromáticas. E elas chegaram e se depararam com a visão de um anjo. E o anjo disse: por que vocês procuram o que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. E ele diz: vão agora e dão a notícia àqueles que estão em Jerusalém. E quando vocês forem dar a notícia àquele pequeno grupo que está em Jerusalém, ele vai encontrar com vocês no caminho. E a Bíblia diz que assim acontece. Aquelas mulheres saem alegres, Jesus se encontra com elas, e quando Jesus se encontra com elas, no caminho ele diz: paz seja convosco. Aquelas mulheres foram tomadas de tanta alegria que elas se prostram aos pés de Jesus. A Bíblia diz que elas abraçam os pés de Jesus. E Jesus ali diz: vão agora e contem para aqueles que estão em Jerusalém que eu ressuscitei. Só que a Bíblia não deixa claro, mas dá-nos a entender que quando Jesus fala isso para ela, ele diz: eu tenho um outro compromisso com alguns que não estão agregados, com alguns que não estão na igreja, com alguns que tomaram outros rumos diferentes, e eu vou atrás deles, vou trazer eles de volta para Jerusalém, vou trazer de volta para a igreja. E assim acontece. Enquanto eles vão ali elas vão dar as notícias, alguns dos discípulos, por medo, por perseguição,
eles começam agora a se afastar, como eu falei, para outras nações, outras regiões, outras cidades, mas Jesus vai atrás de 2, e um desses que a Bíblia descreve aqui tinha o nome de Cleopas. E o outro, a Bíblia não diz quem era o discípulo. Alguns acreditam que era Lucas, mas não há uma prova de fato que seja ele. Mas de uma coisa a Bíblia diz, que a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Qual o mesmo Jesus? Aquele antes de morrer na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e foi ali atrás daqueles que estavam fora da congregação, fora da igreja. Foi buscar eles ali para trazer de volta para a igreja. E a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com eles não conheceram que era Jesus. Eles vão conversando um com o outro e eles estão cheios de dúvidas. Eles estão tão atemorizados, cheios de dúvida, que a Bíblia diz que eles ficaram cheios de dúvidas, conversando uns com os outros. E a Bíblia diz que Jesus foi, se aproximou com eles e perguntou a eles: que palavras são essas que vocês estão trocando entre si? Do que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando? E ele disse: e por que vocês estão tristes? E ele disse: és tu um peregrino em Jerusalém? Tu não sabes dos acontecidos? Era como se ele estivesse dizendo: o senhor não viu as manchetes, as matérias, os jornais desses dias sobre o que está acontecendo? E Jesus observou que quando aqueles homens se afastaram ali do propósito, que era para ir para Jerusalém, mas que foram para Emaús, a primeira coisa que eles foram tomados foi pela dúvida. Quando nós nos afastamos da comunhão, quando nós nos afastamos da casa do Senhor, a primeira coisa que entra na nossa cabeça é dúvida. Nós começamos a ficar cheios de dúvida. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas é o terceiro dia. Mas e a promessa? Mas e minha família? Por que é que não aconteceu? E Jesus observou que era isso que estava acontecendo com eles. Eles ficaram sem entender, eles ficaram ali com dúvida. E a Bíblia diz que quando eles ficam com dúvida, os seus olhos também são fechados. Porque Jesus se aproxima deles, mas eles não conhecem que era Jesus. Esteve com eles durante 3 anos aproximadamente, mas eles não conheceram que era Jesus. A dúvida entrou tanto no coração, a desunião entrou tanto no coração, que eles não conheceram que era Jesus. E depois disso, a Bíblia diz, e eles estavam tristes, cheios de dúvida, com os olhos espirituais fechados e cheios de dúvida. É isso que acontece quando nós saímos também da comunhão. Nós começamos a ficar cheios de dúvidas, os nossos olhos espirituais são fechados e nós agora começamos a nos entristecer, porque nós esquecemos que o lugar da promessa é aqui na igreja. Tem pessoas que acham que são crentes fora da comunhão, mas você já viu uma brasa fora de um braseiro continuar acesa? Quando você tira uma brasa do meio do braseiro, ela se apaga. E aqui eu queria dizer uma coisa para você, que você possa entender que uma brasa fora do braseiro, ela é só uma brasa. Mas uma brasa dentro do braseiro, ela é fogo. É por isso que nós não podemos sair da comunhão. Por mais que o inimigo tenha investido contra a nossa família, por mais que o inimigo tenha tentado nos desunir, tentado nos afastar do propósito, mas nós temos que entender que o lugar em que nós somos aquecidos é aqui, na união, na unidade, no amor e no fogo do Espírito Santo. É aqui onde nós crescemos, é aqui onde nós avançamos, é aqui onde nós nos unimos e o inimigo não consegue nos vencer enquanto nós estamos em unidade. Ele pode até tentar usar uma estratégia, como eu falei, militar, né, de dividir e conquistar, mas aonde há união não existe divisão. Que nós possamos estar unidos e entender que é aqui que o Senhor nos quer. Que nós somos, de fato, uma igreja em construção. A Bíblia diz que quando Jesus, agora a partir desse momento, Jesus começa a conversar com eles. E Jesus vai dizendo, falando as Escrituras, ele dizendo, ó nécios, ó loucos, ó sem entendimento, vocês se esqueceram da promessa. Aí Jesus foi dizendo do que a Bíblia falava, dos profetas, de Moisés, dos Salmos, vocês se esqueceram do que o Antigo Testamento falava, vocês se esqueceram de todas as promessas, se esqueceram que ele morreria, mas ao terceiro ressuscitaria. E Jesus foi dizendo, conversando, mas eles ainda estavam sem entender, eles ainda estavam sem compreender que ali era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai caminhando, e quando ele chega ali próximo à casa daquele homem, a Bíblia diz que Jesus faz como se ele fosse mais adiante, como se ele fosse para mais longe.
E a Bíblia diz que um deles, creio que o dono da casa, insistiu. Ele constrangeu, na verdade. Constranger é mais do que insistir. Fica conosco. Já está tarde, já a noite já se iniciou. E ele sabe que aqueles dias eram um dia de grande movimentação naquelas cidades, principalmente em Jerusalém. Eles ficam conosco, entram na nossa casa. E a Bíblia diz que eles insistiram para que Jesus ficasse. Eles abriram aquela porta e Jesus entra. E quando Jesus entra naquela casa, tudo começa a ser mudado. Quando Jesus entra na nossa família, na nossa casa, não tem como as coisas continuarem da mesma forma. Não tem como as coisas continuarem do mesmo jeito. Jesus senta à mesa com aqueles homens ali. E a Bíblia diz que na hora que Jesus pega o pão fala de comunhão, de estarmos juntos, de estarmos unidos. Ele pega aquele pão, ele abençoa, ora pelo aquele pão. E a Bíblia diz que na hora que Jesus reparte aquele pão, os olhos deles são abertos. Eles entenderam, era ele, eu não conhecia. E agora eles tomam uma atitude inusitada. Qual? Já estava escuro, já era noite. Mas aqueles homens, a Bíblia não diz, mas creio eu, que eles não conseguiram nem se alimentar, porque eles entenderam, era ele, a promessa está de pé. Ele ressuscitou. E agora o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles voltaram correndo 11 quilômetros aproximadamente de distância de Emaús até Jerusalém. E o grito que eles ecoavam, o grito que eles davam, ecoavam no céu, na terra, mas também chegava ao inferno. E que notícia era essa? Ele ressuscitou e esteve lá em casa. Uma mensagem que qual Satanás não queria que ele estivesse fora da comunhão, fora do objetivo, mas o grito daqueles homens era um só: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Eu estava com os olhos fechados, mas ele foi lá em casa e eu entendi que era ele. E tudo muda quando Jesus Cristo chega no ambiente. Nós podemos muitas vezes nos afastar do propósito, mas quando nós nos voltamos a ele, tudo começa a mudar. Tudo começa a acontecer de maneira extraordinária. Aí nós entendemos, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Não cai por terra aquilo que Jesus disse ao nosso respeito. Por mais que o inimigo tente, se levante contra nós, contra a nossa família, ele é incapaz de destruir. Mas eu queria trazer uma reflexão nesta noite para você. Isso nunca vai acontecer, o que eu vou dizer agora. Graças a Deus, que isso nunca, jamais vai acontecer. Mas imagine Satanás chegar agora, na presença de Deus e adorar, que ele não é doido de chegar e não adorar. Adorar reconhecendo que Jesus é infinitamente maior. Imagina ele adorar e dizer: Senhor, me dá um minuto na igreja Verbo da Vida, na família Verbo da Vida em Marcolândia. 1 minuto, Senhor. Eu só quero 1 minuto. Imagine você, Satanás abrindo aquela porta e entrando aqui, ou talvez atravessando a parede dessa, não sei. Mas imagine ele chegando aqui. A primeira pessoa que ele ia investir era contra aqueles que estão em desunião. A primeira pessoa que ele iria matar e levar para o inferno era aqueles que estão em desunião. Aqueles que estão desatentos, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando mal da irmã, queimando, falando, inflamando a vida do irmão. Eram os primeiros que Satanás ia levar. 1 minuto, em 30 segundos, ele mataria todos esses que não estão preparados, que estão em desunião contra Deus e contra os seus irmãos, e levaria para o inferno. E os outros, o restante. E aqueles que estão preparados, e aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, que sabem que se fosse agora, eles subiriam. O que era que Satanás fazia? Lembre-se que eu disse que ele poderia fazer o que ele quisesse, se Deus tivesse concedido a ele. O que era que ele faria? Ele iria investir contra aqueles que estão em união, aqueles que estão prontos, depois ia matar e levar para o inferno. Ele ia trazer desunião contra aqueles que estão unidos. Os que estão desunidos, ele levaria. E os que estão unidos, ele ia trazer desunião para depois levar para o inferno. Mas graças a Deus, que nós estamos aqui, e nós temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, e nos reconciliar com o nosso irmão. Graças a Deus que isso nunca vai acontecer. Por mais que o inimigo tenha investido contra a nossa família lá no Éden, tenha investido contra a nossa família lá como foi com Noé, tenha investido contra a nossa família quando foi no Egito, tenha investido contra a nossa família no surgimento da igreja primitiva. Não importa quantas levantes, quantas tentativas o inimigo tem, ele sempre será frustrado enquanto nós estivermos em união.
Enquanto nós entendemos que nós somos uma família, o inimigo nunca vai nos vencer. Mas no dia em que ele nos separar da comunhão, no dia que ele nos tirar desse ambiente, pode ter certeza que ele vai destruir a tua vida, destruir a tua família e vai trazer coisas horríveis sobre a tua vida. É isso que ele é especialista. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu citei no começo, o Senhor já nos abençoou. E o inimigo, a única estratégia que Satanás conseguiu ter sucesso para destruir algumas das famílias é a desunião. É a única ferramenta que ainda funciona nas mãos de Satanás, é a desunião. Placas, denominações, igrejas têm se levantado, falado porque a parede é preta, falado porque tem luzes, falado daquilo, disso. Meus irmãos, a palavra de Deus não se resume a isso. A palavra de Deus se resume à união, à unidade, a amor e a fogo. Porque onde há unidade, há união. Onde há união, há amor. E onde há amor, há fogo. E onde há fogo, a chama jamais se apagará. Eles tentaram apagar a chama, mas Jesus disse, ficai unidos em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai. Qual? A promessa que virá fogo sobre vocês. Algo que vocês vão experimentar, que Moisés não experimentou, que Davi não experimentou, que Abraão não experimentou, que Elias não experimentou, que Eliseu não experimentou, que Jacó não experimentou, mas nós experimentamos, porque Ele está em cima, está dentro e está sobre. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que o Espírito Santo age em nós, mas Ele só age na vida daqueles que dão lugar. Ele não é invasor. O inimigo, ele vê uma fresta, uma porta aberta, ele entra sem pedir licença. O nosso Deus não, ele é educado. Eis que eu estou à porta e bato. Agora, se você abrir, eu vou sentar com você e vou ter comunhão com você. E ao partir o pão, vocês vão entender que eu sou Deus e que posso fazer coisas extraordinárias na tua vida. É dessa forma que o nosso Senhor trabalha. É dessa forma que Jesus trabalha. Ele não trabalha na desunião. Pelo contrário, Ele trabalha na unidade. Um exemplo muito claro disso, nós podemos olhar para nossas mãos. Assim como a nossa mão, a igreja também é. Ela tem diferentes características, os dedos, tamanhos, características e funções, por mais que pareçam ser iguais, mas um pouco diferentes. Então nós vemos a igreja como uma mão dessa, como os dedos. União. No caso aqui, eles estão em união, aliás, eles estão de fato em união quando eles estão fechados. Unidade. Unidade é isso aqui, ó. Cada um dentro da igreja com a sua diferença. Unidade. E união é quando nós nos juntamos para fazer algo. É quando nós nos juntamos para fazer algo. Com um só dedo eu não consigo segurar essa garrafa, mas com a união, com a unidade, eu consigo. É assim que o inimigo tem tentado fazer. Ele tem tentado nos destruir. Ele tem tentado deixar cada um aleatório para um lado. Mas nós devemos estar em união. Em união. Não é apenas unidade, é em união. Porque em união nós conseguimos vencer o inimigo, conseguimos saquear o inferno e conseguimos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entender que nós somos um corpo, e cada corpo tem uma função. Então você não pode desprezar a unha, você não pode desprezar o dedo, você não pode desprezar a cabeça, você não pode desprezar a mão, porque cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, e temos uma função, e quando nós entendemos isso, e nos tiramos aquilo que era da unidade, e nos tornamos em união, nós podemos fazer coisas extraordinárias, quando nós estamos em união. É por isso que o inimigo tem investido tanto contra nós. É por isso que ele tem tentado destruir demais. Mas eu quero dizer para você, não ceda às pressões do inimigo. Não dê lugar ao diabo, mas do contrário, dê lugar ao Espírito Santo, para que ele possa inflamar ainda mais. O inimigo, ele tentou destruir a igreja primitiva, como eu falei. E no livro aqui de Atos, a Bíblia diz, nos 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de 12 discípulos.
A igreja, entre aspas, começou com 12. No dia em que Jesus ascendeu os céus, haviam 500 pessoas que haviam aceitado Jesus. Mas por causa do medo, por causa das pressões, eles se afastaram. E apenas 120 pessoas permaneceram. E onde era que estavam essas 120 pessoas? Lá em Jerusalém, unidas, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. E tudo mudou. No capítulo 2 de Atos nos conta que toda a história da igreja mudou quando eles foram incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Começou com 12, de 12 foram para 500, de 500 após a ascensão de Jesus, antes da ascensão de Jesus, durante 10 dias aproximadamente. Jesus ficou 40 dias aqui na terra, e durante 10 dias eles ficaram sem Jesus e sem o Espírito Santo. E nesses dias, eles começaram a se afastar, e começaram a perder a presença, começaram agora a esquecer-se da promessa. E de 500, apenas 120 experimentaram ali, naquele poder do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, no cumprimento da promessa. Em Atos 2, 43 a 45, nos diz que no discurso de Pedro, de 120, aumentou para 3.000. Atos 4, 44, aumentou para 5.000. Atos 8, já não dava para contar a quantidade de pessoas que estavam unidas em um só propósito, aceitando Jesus e entendendo que foram chamados para estar em unidade. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, que foram tantas pessoas que todas as nações daquela época ouviram falar em Jesus. 50 anos após este acontecido, 50 anos após a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que só cristãos judeus haviam mais de 500.000. E hoje, para você ter uma noção, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada só no Brasil, nós temos 45 milhões de evangélicos. Aquilo que Satanás tentou destruir, ele não conseguiu. A igreja está avançando. E deixa eu dizer uma coisa para você. No capítulo 2 de Atos nos conta sobre a descida do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que, se nós observarmos, o livro de Atos é o único livro da Bíblia que ainda está sendo construído. Alguns cumpriram aquela promessa, outros são na promessa vindoura, mas do capítulo 2 de Atos até o dia de hoje, a história está sendo contada e a igreja está crescendo, está avançando. O inimigo não conseguiu barrar. Por quê? Porque nós temos algo que tem nos envolvido. O livro de Atos está em construção e nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história desde o momento em que nós aceitamos a Jesus, desde o momento que nós entendemos que não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus, do que aqui na igreja, do que na presença do Senhor. A igreja tem avançado, tem crescido. E eu queria abrir também um parênteses aqui neste momento. Nós ouvimos falar aqui na igreja sobre a promessa, sobre aquilo que foi prometido, dos 10% daqui da igreja. Eu creio que vai chegar, em nome de Jesus eu creio. Mas quanto mais nós estamos em desunião, mais vai se demorar a atingir essa quantidade de pessoas. Quanto mais nós unirmos, mais rapidamente os 10% vão chegar. Então que você, que eu, que nós não percamos tempo em estar em desunião, mas possamos nos unir para sair deste lugar e anunciar as boas novas, assim como Jesus designou aos seus discípulos. Porque a palavra igreja nós sabemos de cor e salteado. Ela significa eclésia, do grego significa eclésia, que quer dizer chamados para fora. Nós bem conhecemos isso. Mas há uma coisa a mais nessa passagem. Igreja, do grego, significa eclésia, chamados para fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas a união dos fiéis em torno da adoração, da comunhão. Amém? Da união, da comunhão, da adoração. É isso que a igreja é estarmos unidos em um só propósito, em adoração e em comunhão. E Deus dará o crescimento a cada dia. Como eu falei, nós somos uma igreja que está em crescimento.
uma igreja que está em desenvolvimento. Mas nós não iremos parar. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas que nós possamos estar mais atentos, orando uns pelos outros, amando uns aos outros. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou de amor, quando ele fala da questão de amor, de amar uns aos outros. No Antigo Testamento ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz, né, nos evangelhos ele diz, um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar ao ponto de dar a vida, amar ao ponto de se entregar por outra pessoa. É esse o amor que Jesus requer de nós. Que possamos amar, que a dor do nosso irmão seja a nossa dor, que o crescimento do nosso irmão seja o nosso crescimento, que nós possamos entender isso e estar a cada dia em união, em unidade, para que possamos estar crescendo a cada dia mais e mais. Amém? Que possamos avançar sempre, que possamos continuar. A promessa se cumpriu em Atos 2, mas ela continua sobre nós aqui. Se cumpriu em Atos 2, mas o Espírito, a chama, o fogo que acendeu aqueles corações, é o mesmo que está aqui nesta noite e que queima em nossos corações. A Bíblia diz que esses discípulos aqui, eles disseram era por isso. Cleófas e esse outro que a Bíblia não diz, esses discípulos de Emaús, era por isso que quando ele falava, as palavras deles queimavam o meu coração. Era por isso que ele falava, eu não sabia que era ele, eu estava com os olhos fechados, mas ele falava e o coração queimava. Ele falava e a chama estava acesa. O profeta Jeremias certa vez ele disse, olha Senhor, esse povo tão incrédulo que eu não quero mais saber disso. Eu não vou mais falar o teu nome, eu não irei mais nem pensar em ti. Mas a Bíblia diz que Jeremias, ao falar isso, a chama começou a queimar no coração. E ele disse, eu não posso ficar calado. Eu tenho que falar desse amor. Eu tenho que falar desse fogo. Porque o fogo nos mantém vivos e nos faz ir adiante. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Queria louvar a Deus também. Não ensaiei com o pessoal, mas queria ver aqui se dá certo. Oi, violão? Ver se eu consigo aqui. Aleluia. E você nesta noite tem a oportunidade de aceitar a Jesus. Talvez você não teve o encontro ainda com Jesus. Talvez você ainda não entendeu o quanto a sua família precisa de Jesus. O quanto você precisa de Jesus para continuar avançando, para continuar crescendo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
todos os dias da minha vida. É aqui o melhor lugar que há. É aqui onde nossos corações são incendiados. É aqui onde o medo vai embora. É aqui onde nós avançamos, onde nós crescemos. E pouco importa aquilo que Satanás tem dito ao nosso respeito. Maior é aquele que nos escolheu. Maior é aquele que nos chamou. Maior é aquele que acendeu a chama no nosso coração. E essa chama não vai se apagar. Ela começou em Atos 2, mas não somos nós que vamos deixar ela se apagar. Nós vamos incendiar, nós vamos queimar, nós vamos acender. Deixa Aleluia. queimar, deixa nós iremos queimar, saquear o inferno. Deixa queimar. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deixa a chama de acender nesta noite. Não sai daqui da mesma forma que você entrou. Não importa as preocupações que tem tomado o teu coração. A palavra de Deus para o teu coração é: continua, permanece firme. A chama não irá se apagar enquanto você estiver aqui. Talvez você tenha pensado em desistir, em sair da casa do Senhor, por causa das pressões que você tem passado. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: é Jerusalém. É Jerusalém que você precisa estar. Porque para a promessa se cumprir na tua vida, você precisa estar em Jerusalém. Não é em Emaús, não é lá fora, é aqui na igreja, em união, em unidade, em amor. E o fogo vai se aquecendo. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós não vamos desistir do nosso irmão. Não importa o que tenha acontecido com ele, não importa o que tenha acontecido com ela. Nós fomos chamados para estar em unidade, em amor e em fogo, cada vez mais unidos, cada vez mais em amor. E a chama vai aumentando cada dia mais. Quanto mais amor, mais fogo. Quanto mais união, mais unidade. Quanto mais unidade, mais amor. Quanto mais amor, mais fogo. Fogo, fogo. Tem fogo de Deus nesta noite aqui, que está aquecendo os corações. A partir de agora, você nunca mais será o mesmo. Não é porque eu estou falando, não. É porque a voz do Espírito Santo está falando ao teu coração. E Deus está dizendo para alguém: eu conto com você. Eu conto com você. Você não é dos que retrocedem. Você não é dos que ficam para trás. Você não é dos que vão para Emaús. Você é dos que ficam aqui. Você é dos que crescem aqui. Você é dos que aquecem aqui. Você é dos que enchem aqui, para trazer outras vidas que estão lá fora. Jesus também não te chamou para estar aqui apenas. Jesus não te escolheu apenas para estar aqui sentado no banco, vir 2 vezes por semana, não. O Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer a tua adoração, mas Ele também quer a tua atitude de trazer outras vidas que estão se perdendo, para aumentar o número de salvos, não para se ter um número de pessoas apenas na igreja, mas para ter um número de brasas vivas, de fogo, de pessoas que entenderam que precisam de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que param. Nós não somos dos que ficam para trás. Pouco importa o que o inimigo tem dito a você. Talvez você seja tomado por algum tipo de sentimento de inferioridade ou sei lá o que for. Não importa. O Senhor, Ele quer trabalhar suas diferenças. Quando nós estivermos em unidade, a obra vai crescendo. Aí você vai crescendo, o irmão vai crescendo, eu vou crescendo, a igreja vai crescendo como uma família. Ela vai crescendo como um todo. Eu quero nesta noite aproveitar a oportunidade. O louvor pode continuar enquanto eu faço o apelo. Se você sentiu nesta noite, você precisa ter um encontro com Jesus. Que se você sentir que você precisa, você está em oração. Porque este momento é um momento em que o inimigo, ele tenta roubar a atenção das pessoas. É um momento em que o inimigo tenta destruir as pessoas. Porque ele não se alegra porque nós estamos aqui. Não importa se você é evangélico ou não, mas o inimigo não se agrada quando nós estamos aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus Cristo nesta noite.
e ter um entendimento. O quanto é bom estar aqui em unidade, em amor. O quanto é bom estar unidos aqui. O quanto é bom estarmos aqui em uma família. E nesta noite, se você sentiu no seu coração o desejo de aceitar Jesus, ou de retornar para os caminhos do Senhor, a hora é essa. Como eu falei, Satanás ele não se alegra de estarmos aqui. Mas o Senhor, a partir do momento em que você abrir a porta do teu coração, a porta da tua casa, o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Mas como eu falei, Ele não é invasor, Ele não é mal educado, Ele é educado, Ele bate a porta, Ele insiste. E muitas vezes nós temos que fazer igual aqui esses discípulos lá que fizeram. Fica, Senhor, entra aqui na nossa casa, entra, e quando Ele entrar na tua casa, tudo vai ser mudado. Quando Ele entrar na tua casa, tudo vai ser transformado. Quando Ele entrar na tua casa, aquilo que Satanás tentou destruir, o Senhor, Ele vai fazer algo novo, como foi cantado aqui no começo. Amém? Você possa guardar essa palavra no teu coração e entender que você foi chamado para viver em amor. E para encerrar, eu só queria dizer mais uma coisa para vocês. O dicionário Aurélio, ele fala da palavra amor, mas ele cita o amor como um sentimento. Mas nós só sabemos o que é amor de fato quando nós pegamos a nossa Bíblia e lemos os Evangelhos. Aí nós entendemos o que é amor de fato. Por quê? Porque o Aurélio diz que o amor é um sentimento, mas Jesus diz que o amor é uma escolha, é uma atitude. Diferente de sentimento, o amor é uma escolha, é uma atitude. Jesus já decidiu te amar, Jesus já ama você. O que falta agora é você decidir ter um encontro com Jesus e também receber esse amor. Amém? Ninguém? Então que o Senhor possa conceder outras oportunidades. Essa oração dos irmãos a meu favor. E o pedido que eu peço é: continue unidos, firmes, orando uns pelos outros, e assim a chama não se acaba.